Meu Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom é o Senhor eterno, a sua misericórdia e a sua benignidade dura para sempre. Glória àquele que fez o céu e a terra. Glória àquele que deu o seu Filho único para nos salvar. E hoje estarmos aqui com alegria, com toda convicção, nessa viva esperança que foi cantada este hino aqui, de partirmos e estarmos no céu com Jesus. Aleluia. Leiamos João capítulo 7, capítulo 3, João capítulo 3, verso 17 e 19. 17, 18 e 19, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Senhor, de acordo com a tua palavra, usa-nos e abre o coração do teu povo e o entendimento para que entenda a tua palavra e seja curado por ti. Amém. Podeis assentar. Meus amigos, meus irmãos, o objetivo nosso aqui nesta noite, saindo da nossa igreja, do nosso templo, onde ficamos confortavelmente, com ar-condicionado ali, e sairmos dessa praça pública, é por amor a você, para que você possa entender, compreender a palavra de Deus e ser curado por ela. Então nosso objetivo nesta noite é trazer uma mensagem evangelística para que você entenda a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus, a salvação que Deus trouxe para você. E por que foi necessário esta salvação? Por que a condenação do homem? Então, em poucas palavras, eu quero que você entenda por que nós precisamos de Cristo, por que nós precisamos da salvação, por que nós precisamos ser libertos do pecado, por que nós corremos risco de não chegar ao céu e ser condenado eternamente. E você precisa entender que o caminho da salvação é Cristo, é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Os outros, como diz a faixa que amanhã nós vamos estar carregando, o caminho é Jesus. O restante é beco sem saída, porque só Jesus é o caminho que conduz ao céu. Como já disse aqui o pastor Sebastião, que é o pastor da congregação nesta localidade, Deus não fez o homem para a perdição, e Jesus não deixou a sua glória e veio aqui na terra para condenar o homem. Pelo contrário, ele veio para salvar, como eu venci de ler aqui no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho de Deus, o sangue vertido na cruz, tem poder para salvar toda a humanidade. Tem poder para salvar ali os haitianos, tem poder para salvar todos homens e mulheres do continente africano, tem poder para salvar todos homens e mulheres livres e servos ali do continente asiático, tem poder para salvar todo ser humano da região da América do Norte, tem poder para salvar todo ser humano da América do Sul. O Senhor veio para salvar. Basta o homem crer no sacrifício que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Como nós vencemos de falar aqui, o Senhor não veio para condenar. Mas então, quem que condenou o homem? Quem levou o homem à condenação? Quem fez com que criasse
uma grande barreira entre o homem e Deus. Aí a Bíblia diz, o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, e depois que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como todos pecaram, Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer que poderia resgatar a humanidade do seu erro fatal, do seu pecado. E por isso Deus então enviou o seu filho amado, para resgatar a humanidade do pecado. Mas quando o homem pecou contra Deus, quando Deus disse, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá. Mas chegou o maligno, tentador, astuto, com a sua politicagem, mentiu, enganou ao homem e disse, não, Deus não quer que você come desse fruto, porque sabe que você vai ser igual a ele, você não vai morrer nada. No dia que você comer, você vai ficar tão inteligente como eu e como Deus, você vai ser semelhante a Deus. Então eles desobedeceram a Deus, enganado pelo príncipe das trevas, comeram do fruto. A partir daí, virou-se a página da história da humanidade, aquela página que contava que todo dia, na viração do dia, Deus aparecia à tardezinha para conversar com Adão e Eva, mas a partir daquele momento, levantou-se uma barreira tão grande, uma parede de separação entre os homens e Deus, e era necessário que essa parede fosse destruída. Então Deus enviou seu filho, e seu filho veio, nasceu da Virgem Maria, incorporou-se ali no corpo de Jesus, encarnou-se no corpo de Jesus de Nazaré. Ele não reencarnou, ele encarnou uma só vez no corpo do menino Jesus de Nazaré, cresceu entre nós, cresceu na estatura física, cresceu no conhecimento, cresceu na inteligência e no poder de Deus, e cresceu, chegou-se a 30 anos de idade, depois que o Filho de Deus fez aqui 30 anos de idade, começou o seu ministério. Mas para começar o seu ministério, ele tinha que cumprir a lei, ele teria que ser batizado, e ele vai até onde João, seu primo, batizava. Chegando perto de João, eu penso que João começou a sentir contagiado, começou a sentir uma alegria, começou a dar vontade de pular, de saltar. Talvez ele disse, olha, mas o que é isso? Eu estou contagiado, eu estou com alegria, eu estou com fervor tão grande. O que é isso? O que é isso? Ele pensou, sim, eu já senti esse poder, eu já senti essa alegria, e pulei dentro do ventre da minha mãe. É alguém necessitado que está aproximando de mim, é ele. E João olha e diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele aproxima de João. João, quando vê-lo, João diz, Senhor, vem tu a mim? Eu necessito ser batizado por ti, e veio o Senhor a mim? Mas Jesus disse, João, importa que seja assim, porque eu venho cumprir a lei. Importa que eu seja batizado. Então João permitiu-se batizar Jesus. E João então batiza Jesus, imerge Jesus ali naquele rio Jordão, e a água cobre o Senhor Jesus. Quando a água cobre Jesus, e João tira Jesus da água, Jesus sai fora da água. Ora a Deus, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A partir daquele momento, a palavra de Deus diz assim, que Jesus foi levado
pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para ter um embate cara a cara com Satanás. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas Jesus estava como homem, e como homem ele precisou jejuar, e jejuou 40 dias e 40 noites. Depois a Bíblia fala que ele teve fome. Quando terminou os 40 dias, ele teve fome. E quem foi lá? Quem foi o primeiro a ir lá? O tentador, o chifrudo, Satanás, aquele que tem enganado muitos filhos, que tem enganado muitos adolescentes e adolescentes, muitas crianças, muitos jovens, muitos homens, pai de família, tem sido enganado por essa serpente, tem sido seduzido pelo ganho fácil, tem sido seduzido pelo namorico escondido. E quantas famílias estão órfãs por causa da sedução, e esses vão e caem nos lábios desse maligno. E o tentador foi para tentar Jesus 40 dias sem comer. Chega lá, o tentador, primeira tentação, 3 provas ele fez com Jesus. A primeira prova que ele fez foi: se tu és o Filho de Deus, prova para mim que tu és Filho de Deus. Manda então que essas pedras se transformem em pães e coma. Jesus, olhando para ele, diz: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dar um glória? Aleluia! Mas o maligno não se contentou. Parte para a segunda tentação, porque ele foi para tentar. Parte para a segunda tentação. E na segunda tentação, diz a palavra que ele foi transportado para a torre do templo, que ficava ali na praça de Jerusalém. E lá na torre, lá em cima, o inimigo faz uma segunda tentação, dizendo: olha, se tu és mesmo Filho de Deus, está escrito na palavra, na tua palavra está escrito que aos teus anjos dará ordem a teus respeito, para que ele toma você na mão e não toque seus pés em pedra. Então salta daqui abaixo e manda que os anjos te tomem na mão, para não tocar os seus pés em pedra. Mas Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas ele não se deu por contente, ainda partiu para cima de Cristo. Diz a palavra que ele levou o Senhor no monte mais alto da terra, e daquele monte ele mostrou toda a glória do mundo, todo o reino e toda a glória do mundo. Se fosse o dia de hoje, ele estaria mostrando a Copa do Mundo. Se fosse o dia de hoje, ele estaria mostrando o carnaval. Se fosse o dia de hoje, ele estava mostrando muitas coisas que estão acontecendo. O show de rock, balançando a cabeça e tocando sua música imunda contra Deus. E a glória, e o reino, a corrupção, a grandeza do reino. E disse: olha, você está vendo isso aí? Está vendo todo o reino e toda a glória? Tudo isso eu te darei, se você prostrar e adorar a mim. Mas Jesus olha para ele e diz: Satanás, também está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Jesus venceu esse embate. O inimigo ausentou dele por algum tempo, e agora ele desce cheio da unção, cheio do poder, da vitória. Os anjos foram e serviram o Senhor Jesus. E Jesus agora, cheio da unção e do poder, ele entra primeiro ali em uma das igrejas lá, e anuncia a grandeza, e mostra que ele era o Messias que havia de vir. Depois ele sai pregando, ensinando pelos montes, pelos valados, pelas praças, pelas praias, pregando e fazendo discípulo, com poder, com sinais, com maravilha. Demônio levantava e ele colocava ele por terra. Demônio aprisionando vida,
trazendo enfermidade, amarrando o homem ficava raquítico, ficava feio, ali sendo destruído pela enfermidade. O Senhor curava, libertava, dava saúde para a pessoa. E a humanidade via que Jesus tinha toda a autoridade para expulsar demônio e para fazer prodígio. E Jesus, no meio do povo, ele começou a ensinar o povo. Quando ele ensinava o povo que ouvia a palavra, prestava atenção na palavra, estava sedento pela palavra, ele falava: vós sois o sal da terra. Quando ele via que o povo já estava dando bom testemunho, ele dizia: vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Quando eles viam que eles, os seus discípulos, já estava bem maduro, mais maduro, ele dizia: eu vou contar para você uma história aqui. Vou mostrar para vocês como é um homem prudente, como é o homem prudente. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Aqueles que ouvem o meu mandamento e os guardam e a praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem a aguaceiro e bate com ímpeto sobre a casa que está edificada sobre a rocha e não a derruba, porque está edificado sobre a rocha. Mas as pessoas que ouvem a minha palavra, e eu estou pregando a palavra de Deus, aqui nós estamos pregando a palavra, aqui nós não estamos expondo nossa qualidade, aqui nós não estamos expondo nenhuma forma do homem ganhar dinheiro, de investir, não é isto. Nós estamos trazendo na via pública a poderosa palavra, a palavra daquele que foi ontem, daquele que é hoje e daquele que é eternamente, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que dá vida. Então Cristo disse: aquele que eu vi. Agora, aquele que não ouve a minha palavra e não põe a prática, é semelhante a um homem louco, a um homem despreparado, a um homem insensato, viu? Que edifica a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, a chuva, a aguaceira, também vai bater de ímpeto sobre a casa, como bateu na casa da rocha. Só que a diferença é que a casa que foi edificada sobre a areia vai cair, e grande vai ser a sua queda. Assim é o homem que não dá crédito na minha palavra. Eu quero aqui neste momento trazer, contextualizar esta mensagem para que você entenda no teu coração. E eu quero contextualizar de três formas. Da forma literal, que você sabe o que é construir uma casa numa rocha e o que é construir a casa na areia. Esse terreno aqui é muito arenoso. E se a pessoa não fundar para fazer uma broca ali onde tem substância, tem firmeza, pode rachar a casa e pode cair quando acontecer alguma coisa. Mas a pessoa prudente não vai confiar na areia, vai fazer uma broca profunda e ali ele vai trazer ali a coluna lá de baixo para segurar toda a parede. É construir na rocha. Esse não teme. Esta é a forma literal. Construir na rocha e construir na areia. Mas vamos na forma figurada para que você entenda. A forma figurada. Qual é a forma figurada de construir a casa na rocha e de construir a casa na areia? A forma figurada é esta. Quantos jovens, principalmente, caem nessa bobeira? Jovem, ele quer ganhar dinheiro fácil. Ele quer ficar rico. Ele quer gastar. Ele quer ostentar. Seja mulher, seja homem, seja de meia idade, seja velho.
que cair na bobeira e falar, não, eu não tenho tempo para estudar, eu não vou estudar, eu quero ganhar dinheiro, e começar a entrar pelo caminho do tráfico. Pode ser qualquer tipo, pode ser entorpecente, pode ser de material proibido para trazer para a nação. E ele acha que isto vai levar a ter uma vida fácil, muito mais rápido, e começa a entrar por esse caminho. Mas a pessoa, eu estou falando de forma figurada, esta palavra que Cristo disse, a pessoa que edifica a sua casa numa rocha, é aquele rapaz, é aquela moça, que não vai ostentar, que não tem um dinheiro para comprar um cordão de ouro, colocar no pescoço, roupas boas, muitas vezes não pode estar todo mês num salão para dar um grau no seu cabelo, não tem condição de comprar uma roupa boa, mas está estudando, mas terminou o seu ginásio, foi para o segundo grau, terminou o seu segundo grau, foi para a universidade ali, pegando um ônibus, muitas vezes trabalhando durante o dia, estudando à noite, não tinha tempo para sair durante a semana, não tinha tempo para ir nas baladas, para sair para a beira do rio, ou muitas vezes até para os parentes, porque ela tinha compromisso com o seu estudo, tinha que estudar, ele tinha compromisso. E muitas vezes ele vê aquela pessoa que edificou a casa sobre areia, andando com motona, com corretona no pescoço, namorando com as melhores meninas do seu bairro, sustentando a garota, sustentando na bebida, sustentando até com coisa química aí, sustentando no salão, arrumando os cabelos, e ele está lá ostentando. Mas casa edificada sobre areia. Aquela moça, aquele rapaz que está na universidade, não tem dinheiro para comprar um tênis bom, não tem dinheiro para estar sempre comprando uma roupa bonita, não tem dinheiro muitas vezes para estar no salão, é difícil até para comprar um sorvete ou um guaraná, ele não pode, porque não está estudando, aí não está ganhando. Mas aquela pessoa, depois ela forma, e depois que ela forma, é um engenheiro, é um advogado, é um agrônomo, é um doutor, é uma enfermeira, é uma excelente professora, todo o dinheiro é um médico, todo o dinheiro que ele ganha é legal, é dinheiro limpo, ele pode edificar, agora já formado como bom profissional, ganhando bem, ele pode comprar carro, que a polícia não vai estar de olho, ele pode construir uma boa casa, a polícia não vai estar de olho. Por quê? Porque ele edificou a sua vida sobre a rocha, figurativamente falando, no seu trabalho, na sua profissão, na sua honestidade. Aleluia. Mas aquele que achou que devia ganhar dinheiro rápido, com tráfico, com venda de coisas proibidas, todo tipo de tráfico, tem tráfico até de criança, tem tráfico até de órgãos do nosso organismo, tem tráfico de tudo quanto é tipo. O homem é mau, o mundo é mau, Glória a Deus. e ganha um rio de dinheiro, e muitas vezes compra carro bom, faz casa boa, e está lá ostentando. Mas quando ele é pego, quando vem a Polícia Federal, quando vem para ele a lei, quando vem a tempestade na vida dele, a casa cai, ele perde tudo, vai para a cadeia e envergonha a família, entristece a sociedade, pessoa ali no bairro. Não vale a pena ganhar dinheiro fácil e você não poder colocar nada no seu nome. Não vale a pena ostentar e ter o perigo de perder tudo. Não vale a pena. Eu vou falar os nomes aqui que vocês conhecem, que foram dono de muitas coisas, ganharam muito dinheiro, dono de comando, dono de tudo isso. Vocês conheceram o Marcola, vocês conheceram o Fernandinho Beiramar. O que adiantou ter
tudo, mas não tem liberdade. Estão presos. Já perdeu até chefia. Já até esqueceram dele. O que adianta? Porque edificou casa sobre areia. Mas agora eu quero trazer para você o entendimento espiritual. Para que você compreende. Aquele que tem a minha palavra e o guarda. Aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. É como aquele que edificou sobre a rocha a sua casa. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, são imprudentes, são como aquele que construíram a sua casa na areia. Vai chegar um momento, meu amigo e minha amiga, que isto vai cumprir literalmente na minha ou na tua vida, espiritualmente falando. Vai chegar um momento que nós vamos ter que aparecer diante da augusta presença de Deus e dar conta de tudo que vocês fez pelo meio do corpo, o bem e o mal. Naquele dia, se você edificou a sua casa espiritualmente na rocha eterna, que é Cristo Jesus, você estará seguro por toda a eternidade. Não haverá altura, não haverá profundidade, não haverá presente, não haverá passado, não haverá porvir, não haverá trono, não haverá potestade, não haverá nenhuma criatura, seja visível ou invisível, capaz de derrubar a tua casa, se você edificou em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas quantas pessoas edificam a sua casa até o dia de hoje na areia? Glória a Deus, aleluia. Edifica até o dia de hoje a sua casa na areia. Edificar a casa na areia é você querer fazer a tua vontade. É você querer viver no prazer do mundo. Edificar a casa da areia é você dizer: ah, eu não nasci para ser crente. Eu não sei como que esse pessoal consegue ficar só com uma mulher. Eu não sou homem de uma só mulher. Você é casado, mas você tem 2, 3 amantes por aí. Você está edificando sua casa na areia. Você não tem domínio sobre o teu corpo, sobre o teu comportamento, sobre o teu instinto. Mas você acha que você não pode perder a sua vida. Você tem que ganhar a sua vida. E dizer: não, eu tenho liberdade, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso jogar, eu posso fazer o que quiser na minha vida. Chegar tarde, levantar tarde, chegar cedo, outro dia cedo, levantar outro dia cedo. Não importa, e virar costa para Deus. Todo ser humano que anda na politicagem, eu não estou dizendo aqui que a política é errado. A política é a forma de governar. Eu preciso ter uma boa política para mim governar dentro da igreja. Uma política justa e certa. A política é a arte de governar o Estado, governar os seus filhos, o seu povo. É o prefeito governar os seus munícipes. Isto é uma política, governar bem. Então não estou aqui falando contra a política, mas estou falando contra a politicagem. Contra essa mentirada, contra os enganos. E muitos entram por esse caminho e entram até pelo caminho da corrupção, porque ele acha que é mais esperto, ele acha que tem liberdade e ele constrói muitas coisas para ti, mas a sua construção está na areia. Ainda que a humanidade não pega, ainda que a Polícia Federal não pega, ainda que a Polícia Estadual não pega, mas tem um que vai pegar aquele dia que o homem apresentar na augusta presença de Deus. Diz a palavra: tudo que está escondido haverá de ser revelado aquele dia. Mas eu disse: o Senhor não veio para condenar você. Mesmo você que acha que você é livre. Você pode fumar, você pode beber, você pode andar jogatina, você pode mentir, você pode falar o que quiser porque você é livre. Mentira. Quero ver se você consegue parar de beber. Então você não é livre.
Quero ver se você consegue parar de fumar. Não, quando quiser eu paro. Mentira, não para, você é escravo. Quero ver se você consegue parar de drogar. Não para, porque você é escravo. Você está enganado pelo maligno. E você precisa de daquele que tudo pode, daquele que tem todo o poder, daquele que deu a vida por ti, aquele que te ama de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa de Jesus, como eu preciso de Jesus. Nós estamos aqui derramando lágrima, com dor no coração, dizendo: meu amigo, se você crê ou não crê, Jesus virá. Se você crê ou não crê, o inferno existe. Se você crê ou não crê, o céu também existe. Se você crê ou não crê, os demônios existem. Que era um anjo, eles eram um anjo, ele nasceu por conta própria. Mas quando Satanás pecou com a sua politicagem, com a sua cauda, trouxe a terça parte dos anjos de Deus e eles viraram demônios, Satanás. Mas eles serão condenados. O pastor disse aqui que Deus não criou o inferno para você. Vira a costa para o inferno, mas vem para Deus. Mas como que eu vou, pastor? Eu gosto tanto de fumar, eu gosto tanto de beber, eu gosto tanto de pular o muro. Não estou falando literal, tá? Eu estou aqui usando uma metáfora, tá? Usando uma metáfora. Pular o muro, estou dizendo, ser infiel à sua companheira, ser infiel ao seu companheiro, e você gosta tanto e você não consegue deixar, porque é escravo. Mas aqui está um povo que Deus libertou. Nós somos feitos da mesma massa, nós somos feitos da mesma forma, mas o Senhor entrou na nossa vida, transformou a nossa vida e nos libertou. E hoje nós estamos aqui dizendo, amando a volta de Jesus, dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E em breve o Senhor virá e levará seu povo. Eu peço, irmã Maria, aproxime a irmã Maria para adorar ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo falará melhor em teu coração. Irmão Zé Carlos, então vem, irmão Zé Carlos, adorar o Senhor com mais de novo esse hino. Vem adorar aqui mais uma vez com este hino aqui. Aleluia. Nós vamos estar encerrando com este hino aqui. E você, meu amigo, meu irmão, aleluia, enquanto você vai ouvindo, adorando a Deus com esse hino que o pastor Zé Carlos cantou, você vai aí decidindo a entregar a sua vida para Jesus, a participar, a fazer parte desta família, a ter um pastor. Nós seremos um pastor para cuidar de você, para orientar você, para orar por você, para ajudar você a chegar no céu, porque nós estamos na frente. Cristo já transformou a nossa vida há muito tempo. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver a distância que nós já estamos do mundo, da onde o Senhor nos tirou. Estamos aqui servindo ao Senhor. Aleluias.